Olá pessoal, novamente com vocês aqui no Célula Online. Agradeço pela conexão, pela sua presença, pelo seu interesse. E hoje nós vamos entrar no estudo número 3, a queda do homem e suas consequências. É disso que nós vamos estar tratando hoje. Eu vou ler só o primeiro versículo e os outros eu vou apenas citar, ok? A queda do homem e suas consequências. Eu vou ler o texto de Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Depois nós citamos aqui um outro versículo também em Gênesis capítulo 2, do 15 ao 16, não é? Quando Deus fala de colocar Adão no jardim para lavrar e guardar o jardim. É o que diz esse versículo. E também ele dá o mandamento. Ele diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse era o mandamento dado a Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá a entender que, sendo a árvore da vida, estando ela no meio do jardim, provavelmente é uma inferência, tá? Eu estou apenas tirando uma conclusão, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse ali também. Porque Eva depois, ela mesma vai dizer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. De onde ela tirou essa informação? Então, é a conclusão que a gente tira harmonizando os textos, ok? Mas é apenas uma curiosidade. O outro texto está lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 11, quando é relatado o trabalho da serpente. Satanás usa a serpente para atingir o casal. É uma estratégia, é um ardil. Então, nós temos que entender esse contexto da presença de Satanás no entorno do jardim e tendo que usar a serpente, o animal mais astuto de todos que Deus tinha criado, né? Para que através da serpente ele interagisse com a mulher, confundisse a mulher, ela comesse o fruto e depois desse o fruto para o seu marido e os dois comessem juntos o fruto, e aí quebrando o mandamento de Deus. Essa é toda a história que Gênesis nos apresenta, são textos conhecidos que você já conhece e você pode estar lendo novamente. O interessante é que Deus não falou para tocar no fruto. Se você tocar no fruto, você vai morrer. Ele não disse isso, ele disse comer. Mas Eva, conversando com a serpente, ela citou essa frase, né? Não tocar no fruto. Ou seja, ela não entendeu bem o mandamento, ela não foi discipulada corretamente, né? A gente pode dizer assim. A serpente enganou Eva com ardil, com sutileza, com sugestionamento, confundindo o seu entendimento, para que ela quebrasse o mandamento. E essa maneira de operar é a mesma maneira de operar o pecado na nossa vida. Segue o mesmo roteiro, o mesmo padrão, basicamente, na essência, ok? E quando Adão come do fruto, ele vê que está nu. Então ele vê e ele
automaticamente ele tem um conhecimento alterado, ok? E quando ele ouve a voz de Deus no jardim, ele foge. Ele se esconde da presença de Deus e ele faz um avental para esconder a sua nudez. Presta atenção, ver e depois o entendimento distorcido por causa do pecado da quebra do mandamento, porque Deus disse, comendo certamente morrerás. Foi esse o mandamento, a ordem que Deus deu. E ele ainda disse, quando Deus perguntou, Adão, onde está você? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Ou seja, quem tinha comunhão com Deus, não tendo nenhum problema, de repente foge da presença de Deus. Uma mudança radical de comportamento. Uma alteração espiritual aconteceu. É esse o foco principal do que nós estamos tratando hoje aqui. Aí eu vou citar dois textos do apóstolo Paulo. Um está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e ele diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Uma corrupção dos sentidos, uma corrupção no entendimento. É o risco que nós corremos o tempo todo. E aqui fala de astúcia, ou seja, algo malicioso, sutil, ardiloso. E o segundo texto está lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui citando o texto. E também Gênesis 3, 11, 13... Deus pergunta, quem te mostrou que você estava nu? Como é que você descobriu isso? O que aconteceu? Aí Deus, você comeu do fruto, Adão, não é? É a pergunta, é o questionamento. Aí Adão responde, olha a alteração já na resposta. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, Eva, por que você fez isso? E ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Então veja bem, aí começa a reclamação, aí começa a justificativa e você começa a trabalhar uma justificativa para uma escolha, para uma decisão que ele tomou, ela tomou. E aí nós podemos olhar para o pecado na nossa vida e vai na mesma direção, no mesmo rumo. Nós estamos o tempo todo justificando as nossas falhas. Então, com esses textos, agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito. A queda, o pecado original é um fato, não é uma lenda, não é um mito, é um fato, está registrado na Bíblia. E nós tomamos a Bíblia por verdadeira. E esse fato foi ratificado pelo texto do Novo Testamento também. Então, é algo que nós não questionamos. E aí vem a ideia da queda e do pecado original que entra através de Adão na raça humana pela desobediência, pela quebra do mandamento dado lá no Jardim do Éden. Por um homem, Adão, o pecado entrou na raça humana e a morte entrou na raça humana. E aí nós temos que distinguir dois tipos de morte. A primeira morte está relacionada à morte espiritual, à comunhão, o desligamento, a separação da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. As outras mortes, aí já são duas. É a morte física, aí você morre e é enterrado, e a morte eterna, que é a consequência do pecado.
O salário do pecado é a morte. Veja bem, então são três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a nossa vulnerabilidade como raça humana. O homem natural está debaixo dessa vulnerabilidade. Deus tem que trazer uma solução para romper com esse problema. Nenhum homem poderia resolver o problema. É uma questão espiritual. Deus mesmo, ele entra na nossa história para pagar o salário do pecado e a morte. Então ele vem para pagar a dívida que era contra nós. Nós temos que entender isso. Daí nós vamos compreender a necessidade da redenção na nossa vida. Isso é muito importante. Uma outra coisa também que nós temos que deixar claro aqui, que a velha natureza, o velho homem, é a carne, é a nossa morte espiritual, é a inclinação do nosso coração para o mal. Não é uma inclinação para Deus. Aquele que anda na carne nunca vai agradar a Deus, porque a carne e o Espírito Santo são antagonistas. Então o pecado, a natureza, a concupiscência, a iniquidade está lá na carne, nessa velha natureza que nós herdamos do nosso pai Adão, na condição de homens naturais. Isso é importante porque vem um monte de justificativas aí, querendo trabalhar que o homem é bom, ele nasce bom, o pecado entra por uma questão de convivência e que o homem pode, através das obras, merecer a salvação. Aí começa a entrar uma série de enganos na igreja. E nós temos que entender bem essa questão do pecado original para a gente estabelecer um marcador claro, um divisor claro na interpretação do texto bíblico. E eu vou citar aqui um texto em Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 15. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo ratificando isso. Mas não é assim o dom gratuito da graça, como a ofensa, o pecado, porque se pela ofensa de um homem, Adão, morreram muitos, ou seja, a raça inteira caiu no pecado, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou efetivamente sobre muitos que creram e receberam a oferta da salvação. Aí você tem um marcador, um divisor teológico muito claro para nós. Vamos ver um relato bem rápido do que nós podemos concluir ou inferir da queda, desse pecado original. Ao invés de abordar diretamente Adão, a serpente procurou a mulher. Isso está no próprio texto. É interessante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui envolve a necessidade de um bom discipulado, uma boa formação para você enfrentar a sutileza do inimigo. 2. O processo do pecado, que é uma desobediência, é uma quebra de mandamento, ocorreu da seguinte forma. Primeiramente veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. É assim mesmo? É isso mesmo? Não foi assim que Deus disse? Você começa a torcer o texto, a torcer o mandamento, a simplicidade do mandamento, para introduzir a confusão no entendimento.
Segundo, depois a palavra de Deus foi sutilmente distorcida para gerar confusão, desacreditada, estabelecer uma dúvida no coração, criando uma dúvida em relação à intenção do coração de Deus. Será que você vai morrer mesmo? Será que Deus não está escondendo alguma coisa de você? Aí você começa, através do engano, trabalhar o entendimento. Terceiro, com a mente confundida por sugestionamento e sentidos, porque Eva depois começou a olhar para o fruto, olhar para a árvore, sentidos da alma, começa a desejar algo que foi sugestionado, incentivado, um fermento que foi introduzido. Entende? A mulher presta atenção, os sentidos, o olhar, o perfume, o cheiro, a cor, várias coisas, e ela não presta atenção no mandamento. Ela começa a olhar para as circunstâncias e toda a confusão que é maliciosamente operada pelo inimigo. Depois, uma nova estrutura de entendimento. Não é? Satanás usou a serpente para trabalhar esse tipo de coisa. E começa a vir algo dentro da própria pessoa, criando um desejo, desejando aquele fruto, desejando conhecer o bem e o mal, não é? E de ser independente de Deus, de ser autossuficiente. Porque a dúvida já entrou, já desacreditou os atributos morais do Senhor. A confusão já foi lançada e, prestando atenção no sugestionamento, você começa a se inclinar para o outro lado, em vez de olhar para o Senhor e para o seu mandamento. O foco está errado. E a mulher tomou o fruto, comeu, deu para o seu marido e ambos comeram o fruto. O que nós podemos notar nisso? Além da quebra do mandamento, de olhar para o lado errado, a influência de Eva sobre Adão. E a serpente, ela percebeu que usando Eva seria mais fácil. Por que ela não confrontou Adão diretamente? Ele tinha mais informação, ele tinha mais formação, era mais difícil. E usando Eva seria mais fácil. Percebem a questão da influência? E muitas vezes o inimigo usa isso para atrapalhar o que Deus tem para a nossa vida. Quem mais tem influência na nossa vida, Satanás vai querer usar. Os que são mais próximos, os que têm relacionamentos mais íntimos. Por isso que nós temos que estabelecer limites, níveis, para estabelecer um controle sobre o que Deus quer da nossa vida. Isso é estratégico. É um manual de sobrevivência no meio de uma guerra espiritual. Os seus olhos foram abertos, eles conheceram que estavam nus, e a vergonha, que vem logo em seguida, e você tem que utilizar de uma máscara para esconder, para justificar o seu erro, o avental. E quantas vezes nós usamos máscaras para esconder coisas que não são boas e estão lá dentro da nossa alma? Tem que resolver isso. Tem que ir aos pés do Senhor, confessando os nossos erros, as nossas falhas, para que vestes de justiça que estão em Cristo sejam colocadas sobre a nossa vida. E sair fora desse engano da justificativa. E esse é o processo normal da tentação e da queda na nossa vida no dia a dia. Um versículo muito bom que está lá em Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
ou seja, seus desejos carnais, a sensualidade, a carnalidade que está dentro dele. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É toda a mecânica da tentação e da queda, e das consequências que vêm logo em seguida. Porque o pecado, sendo consumado, gera morte. Primeira coisa que é afetada é a comunhão. Você se afasta de Deus, aí você arruma uma justificativa. Você se afasta da comunhão da igreja, você para de orar, você não quer ir mais na igreja. Quando vai, não sente nada, não é tocado, não é impactado. Olha, parece que um manto negro, escuro, vai cobrindo a pessoa. E você tem que confessar o seu pecado, a sua falha, o seu erro, a sua fragilidade, para quebrar essa vulnerabilidade espiritual e voltar à comunhão com o Senhor e ser restaurado novamente na intimidade com Ele. E Jesus disse: é o que sai do homem que contamina o homem. Veja bem, algo que está lá dentro sai para fora e contamina o ambiente, contamina os relacionamentos. Então eu tenho que ver o que está lá dentro. A minha referência interna bem resolvida para que eu não contamine o que está à minha volta. Muito pelo contrário, em vez de ser uma coisa tóxica, que seja um instrumento para gerar uma atmosfera poderosa à minha volta. Então essa referência interna é muito importante. Justificativa, outra questão que a gente tem que trabalhar. Justificativa, Deus não perdoa justificativa, Deus perdoa pecado confessado. A justificativa, a máscara, todo aquele discurso só protela a solução. A questão do fruto não interessa que tipo de fruto, se era uma maçã ou não, não é isso que importa. Mas o sugestionamento que veio de fora, Satanás usando a serpente para mudar o entendimento no coração de Adão e Eva. Essa é a questão mais importante. Ele como tentador, como enganador. O sentimento de culpa é quando você foge da presença de Deus. Aí você se afasta da oração, se afasta da Bíblia, se afasta da comunhão com os irmãos. Isso é problema, isso é prisão. E eu tenho que tomar uma atitude. Porque o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. É o que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 15. Com Adão, o pecado entra no mundo. E ele afeta a raça humana. Isso é muito importante. É um pecado original. É a queda da raça humana através do pecado de Adão. Para que eu continue pecador, basta não fazer nada, é só ficar parado. Porque a minha ficha corrida já é de pecador. O meu pecado circunstancial pessoal só acrescenta mais problema na minha ficha corrida. Mas a condição do pecado já existe na raça humana. E se eu não tomar uma atitude, eu não saio dessa situação na condição de homem natural. Daí a importância de uma decisão, de uma escolha na minha vida. É uma questão de vida ou morte. O que eu vou escolher? A vida que está em Jesus Cristo ou a morte ficando no que eu acho que deve ser? O meu próprio entendimento. Alguma religião, alguma coisa. Alguma filosofia. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. Muito bem. O interessante é que Lúcifer, ele pecou contra Deus, ele se rebelou contra Deus e ele não teve influência de nada.
nem de Deus, nem de nenhuma força, nem de nada. A questão do pecado subiu ao coração de Lúcifer e ele foi expulso do céu e com ele 1/3 dos anjos. Agora ele está na terra trabalhando contra Deus, como inimigo, como adversário, interferindo na criação, no relacionamento de Deus com os homens. Os anjos já existiam antes da criação. Eles, lá Jó 38, versículo 3 a 7, quando Deus está criando a terra, os anjos estão se alegrando com aquilo que Deus estava criando. Então eles já estavam antes de nós. Mas, quando o jardim está ali, e Adão e Eva é colocado no jardim, a serpente já está lá sendo usada por Satanás. Então aí você já percebe que o inimigo já está rondando o ambiente onde Adão e Eva estavam. O diabo sempre vai testar o nosso entendimento. Ele testou o entendimento de Eva a respeito do mandamento de Deus. Ele percebeu que não era consistente. E aí veio todo o sugestionamento. E Eva foi enganada e cometeu transgressão. É assim que o diabo trabalha também na nossa vida. Toda vez que nós não temos consistência, nós caímos no ardil, na malícia, na malignidade do inimigo. É o mesmo processo sempre. Vamos ver algumas consequências do pecado. Quebra da comunhão, a morte física e a morte eterna, agora entra na história da criação. Foge da presença de Deus, uma manifestação clara de quebra de comunhão, não é? A própria criação é penalizada. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 24, você tem as penalizações que Deus colocou sobre a própria natureza, e a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela também quer ser liberta e voltar àquela condição original. E está lá em Romanos capítulo 8. O pecado gerou a morte espiritual, perdemos a comunhão com Deus, esse desligamento, separação, e também o direito legal sobre a posse da terra. Eu diria que a terra hoje está arrendada até que o Filho de Deus volte na sua segunda vinda para estabelecer o reino na terra. Está lá, tem vários textos na palavra de Deus falando da segunda vinda de Jesus, a vinda visível em glória, como um relâmpago e todo olho verá. E antes da implantação do reino, nós temos aí, nós já comentamos isso lá na primeira lição, a questão da separação, né? A igreja como um intervalo e Israel com uma cegueira parcial, aguardando até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós temos que entender esse contexto todo para entender a maneira como Deus trabalha. A igreja é apenas um intervalo num plano que Deus tem com Israel. Nós temos que entender essa visão escatológica para a gente não se perder no meio de muitos versículos. Mas vamos ver a aplicação do que nós temos hoje. O diabo é o nosso acusador. Ponto. É claro, ele trabalha contra nós. A árvore da vida, Adão tinha livre acesso, mas a serpente, através de todo um trabalho de engano, fez com que ela olhasse para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha um mandamento, que tinha uma restrição. Desviou o foco. O foco sai daqui e vai para lá. E para lá tem consequência. E a consequência é negativa. A serpente já agiu com malícia, o inimigo que estava por trás.
E a nossa fé tem que ser provada, e ela vai ser provada o tempo todo, para que a motivação correta seja estabelecida no meu coração, a motivação de obedecer a Deus por amor. E também, através disso, a glória seja dada unicamente ao Senhor. Entender esse contexto. E isso vai exigir alinhamento na minha vida. Deus vai estar sempre alinhando a minha vida para que a minha fé esteja voltada para Jesus. O tempo todo. Sem ficar vacilando nem para a esquerda, muito menos para a direita e muito menos retroceder na fé. Outra coisa importante, o pecado não anulou a imagem de Deus na criação. Ela foi afetada, mas ela não anulou, ela não cancelou. Por isso eu ainda posso ouvir o Evangelho e fazer escolhas. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. É outro ponto interessante, teologicamente importante para nós. E aí eu pergunto, para onde nós estamos olhando? O que nós estamos ouvindo? Qual é a direção para onde eu estou olhando? Essa é uma pergunta que eu faço a você e a mim. Nós estamos olhando para Cristo? Nós estamos olhando para a palavra de Deus? Nós estamos olhando para o que Deus está fazendo no meio da igreja? Ou nós estamos distraídos com a televisão, com a Netflix, ou joguinho, ou qualquer outra coisa? Toda distração e toda negligência é um perigo na nossa vida espiritual. E o que tem tomado conta do meu coração, do meu tempo, da minha dedicação? O que tem sido prioridade na minha vida? Essa é uma pergunta que eu também faço para você e para mim. O amor de Deus, ele tem quebrantado o meu coração? Me levado para uma posição de rendição diante dele, entregando tudo, dependendo unicamente dele, da graça, da misericórdia, da manifestação do seu poder na minha vida? Ele está governando a minha vida, o Espírito Santo? Ou eu tenho tomado decisões conforme a circunstância, conforme os meus sentimentos? Enfim, quem está dirigindo a minha vida? Essa é uma pergunta que ela sempre vai existir em qualquer geração. E qual vai ser a nossa resposta? A minha resposta: o Espírito Santo governa a minha vida. E a sua? Quem governa? Pense sobre isso. Reflita sobre isso na presença de Deus. E você vai ver como o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração e vai trazer esperança e alinhamento na tua vida. E você vai ser uma bênção aqui na terra. E todos nós vamos ficar alegres pelo que Deus vai fazer na tua vida. Eu agradeço aí pela sua presença. Um grande abraço a você.